Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: clarividência e assistencialidade, cumprindo a sua proexis. Então veja bem, no caso aqui é cumprindo a sua programação existencial, né? Pode ser o caso da pessoa estar cumprindo a sua programação existencial através da utilização da sua clarividência, né? Antes de mais nada, eu quero também dizer que clarividência e clareaudiência normalmente caminham juntas. Então você tanto pode ver o plano extrafísico, né, durante o estado de vigília física ordinária, no dia a dia, como também pode ouvir, né, as consciências, né, os espíritos, né? Então veja bem, olha, o objetivo deste vídeo aqui é o seguinte: contribuir para o esclarecimento sobre o assunto clarividência. Se você olhar no meu canal aqui no YouTube, você verá diversos vídeos meus falando sobre clarividência. Este fenômeno, no caso aqui, a clarividência, foi o fenômeno que mais aconteceu comigo. Eu já vivenciei outros fenômenos também, mas o que mais aconteceu comigo foi a clarividência. Tá? Então, olha, o detalhe é o seguinte, vamos ver se a gente consegue discorrer aqui sobre o assunto. Então, olha, às vezes, ainda jovem, você percebe que é clarividente. Então, pode ser na adolescência ou já no início da fase adulta, lá com 22 anos, 23 anos. Às vezes você percebe que você tem, vê consciências, né, os espíritos, assim, com constante, assim, diariamente. Mas você, às vezes você pode ficar se perguntando, mas e daí? O que eu faço com isso? Nós estamos numa época de muitas informações com a internet, né? Então, o que não acontecia na minha época, quando eu tinha 22 anos, 23 anos, né? Quando isso começou a acontecer comigo, com muita frequência. Hoje existem muitas informações disponíveis, mas pode ser que seja o seu caso. Às vezes não agora, mas daqui a pouco, mais para frente um pouquinho, você começa a desabrochar essa sua parapercepção, de começar a ver, né? Aí você vai estar vendo um outro mundo, uma outra realidade, assim, se você vê frequentemente os espíritos, digamos, as consciências, né? Hoje tem um vocabulário moderno aí da conscienciologia. É o que não existia na época que eu era jovem, né? Tá? Então às vezes você percebe, nossa, eu estou vendo aqui, todo dia eu vejo gente extrafísica aqui, né? Estou vendo gente extrafísica aqui, estou vendo os espíritos ali, aqui, acolá, tal. E daí? O ideal é que você procure, hoje em dia existem várias instituições onde você pode ser encaixado e desenvolver-se, bem como ajudar as outras pessoas com a sua clarividência. Então, o ideal é você estar cumprindo a sua programação existencial. Pode ser, né, se isso for algo que te acompanha a vida toda, que você deva lidar com isso daí e ajudar as outras pessoas através dessa sua parapercepção. De alguma maneira você ajudar os outros através da sua parapercepção. Tá? Então, olha, o ideal é você, que nem eu falei, existem muitas informações disponíveis. Pode ser que até um membro da sua própria família ou um amigo conheça o assunto e te oriente a buscar uma informação mais precisa. Tá? Então, hoje em dia, que nem eu falei, existem várias instituições onde você pode ser encaixado e desenvolver-se. Né? Normalmente a pessoa termina achando aquilo interessante e vai se desenvolvendo, e com aquilo ela vai ajudando os outros, né? De alguma maneira, né? Então, mas aí surge a pergunta, mas como eu vou ajudar os outros, né? Já agora, esse negócio de ajudar os outros, precisa tomar muito cuidado para a pessoa não arrumar uma interprisão grupo kármica. Então, por isso que a pessoa precisa ser bem orientada. De preferência, que nem eu falei, se vincular a alguma instituição onde a pessoa possa ser esclarecido primeiro, se esclarecer bem sobre o assunto primeiro, né, ter bases bem alicerçadas, bem fundamentadas, né, para depois, aos poucos, né, com os mais experientes, né,
tomando todo cuidado, né? Poder ajudar os outros através daquela sua faculdade, aquela sua parapercepção, né? Que é a clarividência. No caso aqui, estou me referindo à clarividência. Eu mesmo, já escrevi, como eu falei, eu já tenho vários vídeos no meu canal, né? Já escrevi, olha, dá uma olhada. Falando sobre clareaudiência, clarividência, né? Tem outro aqui, ó. Né? Então eu mesmo tenho esses estudos meus que eu fiz ao longo das décadas, né? Então veja bem, olha, eu vou contar um pequeno trecho de algo que eu vivenciei quando eu era jovem. Então veja bem, olha, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu conversava com um amigo meu sobre este assunto, surgiu a conversa, ele falou, olha, procura um centro espírita. Ele me indicou o centro espírita, né, na época, lá em São Paulo, no Alto de Santana, ali próximo da estação Santana do metrô, tinha na época um centro espírita muito bom, grande, muito bem organizado, né? Tá certo? Veja, naquela época não existia conscienciologia, né? Só no final da década de 80 que apareceu, que surgiu a projeciologia, né? Que é o pessoal que lida com esclarecimento. Mas naquela época não existia essas instituições. Tá? Então um amigo meu falou, olha, vai lá naquele centro espírita lá e você, né, vai adquirir conhecimentos, você quer estudar o assunto e tal, né? Era o que existia na época. Hoje tem muita coisa, né? Inclusive você nem precisa sair de casa. Na internet mesmo, se você pode fazer os cursos online, devido à distância, né? Então ele me indicou, falou, olha Guilherme, vai naquele centro espírita lá, né? E você vai aprender sobre o assunto, né? E tinha cursos de até 5 anos de duração, na época lá, né? E uma coisa que esses dias atrás eu estava pensando, porque eu percebi na época que eu tinha obsessores de outras vidas passadas, assediadores extrafísicos, né? Eu percebi isso daí logo no início. Então eu já estava pronto para aprender o assunto, porque quando a pessoa está preparada para aprender o assunto, a pessoa já identifica aquela coisa com mais facilidade. Então eu percebi que eu tinha alguns obsessores, né? E eu lá naquele centro espírita, eles hoje eu não sei, nem sei se existe mais o centro, né? Aquele centro espírita, né? Na época existia. E ele era grande, muito bem organizado, um centro muito grande, bem organizado, né? E eu solicitei o atendimento lá, porque o pessoal do atendimento, logo na entrada assim, tinha algumas salas, né? Hoje, como eu falei, eu nem sei se o centro existe mais, mas aquilo lá foi o início meu, por onde eu comecei. Então, veja bem, só para dar um exemplo do caminho que eu percorri, por onde eu comecei. Então, havia algumas salas onde haviam pessoas fazendo atendimento do público, atendimento ao público. Então eu fui lá e eu fui atendido por uma moça da mesma idade que eu tinha na época. Eu devia ter por volta dos 26, 27 anos. 26 anos, 27 anos, alguma coisa assim. Provavelmente não me recordo muito bem. Talvez uns 26 anos, eu não me lembro muito bem. A moça que me atendeu tinha a mesma idade que eu, mais ou menos. Aí, na hora, eu percebi que ela era clarividente. Porque ela estava me atendendo e vendo o meu obsessor que me acompanhava. Geralmente obsessores de outras vidas, que é muito comum. Se a pessoa tem problemas, se a pessoa tem alguma percepção assim, a pessoa identifica os obsessores dela própria. Mesmo no começo, a pessoa identifica, né? E quando eu cheguei, a moça viu que eu estava acompanhado por um desses obsessores, não, por um desses assediadores extrafísicos, né? E o assediador, porque é o seguinte, são situações, problemas que ficaram em outras vidas, que precisam ser resolvidos nesta. Ou vai passar para outra vida. Se aquele problema não for resolvido nesta vida, vai passar para outra vida. Tá certo? E o obsessor ele fica perseguindo a pessoa até resolver aquele problema. Tá certo? Detalhe, hein? Às vezes o obsessor está com razão. Tá? Que eu já falei em outros vídeos. Que a pessoa fala assim, eu vou xingar o obsessor. Às vezes a pessoa vê o obsessor, percebe que o obsessor está com raiva, está querendo se vingar. Agora, a pessoa não deve, de preferência, né? Se a pessoa está vendo, não se alterar, assim,
ter calma, né? Para lidar com aquela situação até aquilo se encaminhar, né? Tá? Aí é o seguinte, o detalhe que me chamou a atenção, que nem eu falei, né? Foi que a moça que estava no atendimento ali, ela era clarividente, que ela viu o meu obsessor. Ela falava comigo e olhava para o obsessor. Daí ela me orientou, falou, olha, na época assim, ela falou assim, olha, você vai mostrar, você vai no seu dia a dia, você vai provar que você é uma pessoa correta. E ela me orientou nesse sentido, assim, de ser sempre correto, né? De não, né, de fazer só as coisas certas, né, de preferências assim nesse sentido, andar no bom caminho, que nem assim, né, e coisa dessa natureza, porque ela estava vendo o obsessor ali, estava vendo as intenções dele, né, e depois elas encaminham, né, na época encaminhavam para uma sessão de passes, assim, tipo assim, uma sessão de 10 passes, você vai um dia, depois vai outro, começa a frequentar aquele centro durante algum tempo, durante aquele um tratamento que era feito na época assim de passes, né? Você passava por uma câmara de passes, né? Então, quem já vivenciou isso sabe como é que é. Hoje em dia existem outros recursos de lidar com energias, né? Com as energias curativas e tudo mais. Porque nesses ambientes aí, a pessoa vai ser tratada através dos passes, né? Daquelas energias dos passes, né? E o obsessor, o assediador, ele vai ser tratado com os mentores, com os amparadores, né? Vai ser levado para ambulatórios extrafísicos, às vezes até mesmo no local, para fazer tratamento. Então, normalmente eles tratam a vítima, a pessoa, né, que está sendo atacada pelo obsessor, e o obsessor também. E vai indo, em certos casos aquilo vai indo e vai melhorando aquela situação, e na verdade o que resolve mesmo é a reencarnação. O obsessor às vezes é filho, né? Em certos casos às vezes é filho ou filha daquela pessoa que está sendo atacada ali. Que o que resolve mesmo é a reencarnação, a ressoma, né? do assediador. Em muitos casos é assim, na própria família às vezes. Ou, né? Tá? Normalmente o que resolve é a reencarnação, mas aquele atendimento inicial ali naquela instituição, pode ser um centro espírita ou qualquer uma outra instituição que a pessoa passe a frequentar, às vezes aquilo se resolve sem a pessoa nem saber. Né? Mas no meu caso eu sabia. E estava observando ali a evolução daquela situação toda ali. Deu um trabalho danado, eu já me referi a isso aí. Aquilo deu um trabalho. Até hoje eu acompanho, só que aquilo com o tempo vai melhorando, né? Mas a pessoa tem que ter uma paciência, tem que esquecer da vida. Assim, porque aquilo vai dar muito trabalho. Se é uma obsessão crônica, que já vem às vezes até de outras encarnações, não é só uma da anterior, de outras, assim, aquilo às vezes é crônico. Aquilo dá muito trabalho, leva às vezes 2, 3 existências, assim, vidas, até normalizar aquilo tudo, né? Então é uma coisa que demora, né? Tá? Então, mas eu estou me referindo assim, que você vê, aquela moça tão nova que estava no atendimento ali, ela tinha a minha idade mais ou menos, uns 26 anos. E ela já estava encaminhando a programação existencial dela, não sei se ela desistiu ou se ela prosseguiu, né? Porque às vezes a pessoa percebe que o caminho dela é aquele ali, trabalhar no atendimento ao público, né? Tá certo? Auxiliar as pessoas através daquele atendimento, através daquela parapercepção dela, da clarividência. No caso, eu estou exemplificando para poder ampliar, né? Tá? Mas aquela moça tão jovem, ela já estava trabalhando com a clarividência, ajudando as outras pessoas, no atendimento ali naquele centro espírita, que nem eu falei, que era o que existia na época. Hoje existem outras instituições mais avançadas aí, né? Tá certo? Mas seja como for a pessoa, já estava encaminhando, né, a programação existencial dela, já estava lidando com aquilo ali, uma coisa tão importante, a pessoa já encontrou o caminho, né? Se a pessoa vai a vida toda ajudando os outros através da clarividência, muito bom, né? Para a pessoa, assim, porque, pô, a pessoa vai evoluindo, vai avançando, né? Então, mas no caso, aquela moça tão jovem, ali com 26 anos, já estava aplicando a clarividência dela para algo prático, né? No atendimento, no socorro às outras pessoas, né? Tá? Que a gente chama isso de desassédio interconsciencial, desobsessão, né? Muito comum em centros espíritas aí, muito comum esse negócio de desassédio. É o problema maior no planeta Terra, obsessão. Tá certo? Que problema que já vem de outras vidas, né? Quem trabalha com atendimento de desobsessão ou desassédio, assim, desassédio interconsciencial. Quem lida com isso, vê isso no dia a dia, sabe que o maior problema na Terra
É obsessão, é assédio interconsciencial, né? Tá? Assédio extrafísico, assim, obsessão. É uma obsessão extrafísica, né? Os obsessores, né? É o maior problema que existe. Tá? E aquela moça tão jovem já estava usando a clarividência dela para atender as pessoas, né, no socorro ali, naquele primeiro momento ali, né? Daí a pessoa era encaminhada para um tratamento, né? Na câmara de passos, né? E depois aquilo vai, né? Às vezes aquilo vai evoluindo e vai melhorando, vai acalmando aquilo ali, vai melhorando. Às vezes o obsessor ele reencarna na família, né? De alguma maneira, né? Tá certo? Às vezes o pesquisador até identifica depois o obsessor na família. Tá? E aquilo vai se encaminhando, vai normalizando, vai melhorando aquilo ali, vai se encaminhando, né? Tá? Então, olha, você pode utilizar a sua clarividência, né? Na sua programação existencial. Às vezes a pessoa intuitivamente, né? Às vezes sem saber, está encaminhando a programação existencial através da clarividência dela. Tá? E esse é um dos trabalhos mais importantes, trabalhar com desobsessão, né? Que nem aquela moça lá no centro espírita estava fazendo, acho que talvez até intuitivamente, ou encaminhada pelos mentores, né? Sem a pessoa saber, a pessoa começa a receber aquela intuição para ir trabalhar com aquilo. Né? Então, olha, você pode, deixa eu ver outra aqui, esse aí é uma empregabilidade prática da clarividência, né? No atendimento, naquele primeiro momento, em alguma instituição, ali, para poder encaminhar a pessoa. Às vezes a pessoa passa por aquele encaminhamento ali e tal, né? Onde tem pessoas que são clarividentes ali, que vão encaminhar a pessoa mais precisamente, assim, ou dar uma orientação mais apropriada, né? Então, olha, uma das coisas que eu tenho feito ao longo desses últimos anos é a divulgação dos relatos pessoais na internet. Então, olha, se você é uma pessoa que já vivenciou muita coisa, você pode, através dos seus relatos, né, ajudar aquelas pessoas que querem se desenvolver, ou mesmo pessoas que tenham interesse no assunto clarividência. Através dos seus relatos, você também está podendo ser assistencial, tá? Através dos seus relatos pessoais, desde que sejam verídicos. Eu sempre relato nesse sentido. A pessoa não pode lidar com fantasia, tem que ser coisa real. Não pode ficar inventando coisa, é maluquice. Tá? Então os relatos, se a pessoa cismar, tem que ter assim, um grau de certeza elevado, elevadíssimo, né? Tá certo? A pessoa não pode estar transmitindo informações sem sentido. A pessoa às vezes quer lá exaltar o próprio ego, tal. Isso não tem nada a ver. Então a pessoa não está sendo assistencial, a pessoa está com maluquice. Tá, então, olha, através dos relatos, a pessoa pode, hoje em dia existe a internet, a pessoa pode estar divulgando os seus relatos pessoais, né? E pode estar ajudando através dos relatos outras pessoas a se esclarecerem. Tá? Deixa eu ver. Então, olha, você pode, através da sua clarividência, também, de alguma maneira, né? Se você trabalha em alguma instituição, você frequenta alguma instituição, faz parte de alguma instituição, você pode orientar as outras pessoas quanto aos chakras, a aura das pessoas, as energias, tá? Então, muitas vezes, ali, quem procura essas instituições, às vezes você com a sua bagagem pessoal, você pode, através das suas dicas, ajudar, contribui, colabora muito, assim, né, para o esclarecimento das outras pessoas. Às vezes uma dica que você dá de uma coisa que você viu nas energias da pessoa, né? Então a pessoa vai colhendo aquelas dicas e vai mapeando todo um contexto, né? Tá? Então, olha, através de orientações quanto aos chakras das outras pessoas, da aura, que nem eu falei, das energias, né, do energossoma, né? Tá? Então, olha, identificação das potencialidades da personalidade através da visualização dos chakras. Então, olha, uma das coisas, através das cores e do tamanho dos chakras, você pode ter uma identificação das potencialidades daquela pessoa. É muito comum a pessoa que vai atrás desse tipo de conhecimento já frequentar algum outro lugar. Tá? Mas pode ser que tenha alguém que esteja ali pela primeira vez e você faça identificações ali na aura da pessoa, nos chakras, né? Tá? E pode estar ajudando os outros também nesse sentido.
tá? Deixa eu ver aqui. Então, olha, veja bem. Precisa também, com o passar do tempo, a pessoa ver que tipo de clarividência a pessoa tem. Tá? Não existe só um tipo de clarividência, existe aquela clarividência habitual, né? E existem outros tipos de clarividência. Existe aquela clarividência que você está aqui, a sua clarividência abre e você vê as consexes, né? Os espíritos. Tá? E existem outros tipos de clarividência. Tá? Eu normalmente, a minha clarividência, hoje já não é mais a mesma. Dos 25 anos até os 50 anos eu tinha uma clarividência excelente. Já falei isso. Hoje não é mais a mesma coisa. E eu também não sei porquê. Tá? Depois de 50 anos aquilo foi decaindo e hoje eu tenho a minha clarividência não é mais a mesma. Mas naquele período lá eu tive uma clarividência excelente. Tá? Só que eu só via, na imensa maioria das vezes, eu só via os espíritos. Eu só via as consciências. Consciências, né? Consciências extrafísicas, né? Os espíritos. Mas não via aura, nem via as energias, assim, eram coisas muito raras de acontecer comigo. E por incrível que possa parecer, o único chakra que eu vi mesmo foi o meu mesmo, o chakra cardíaco. Eu já relatei isso daí nessas coisas que eu escrevo aqui, tá? Então eu via os espíritos com muita facilidade, assim, aquilo era muito comum. Ou era um amparador que abria a minha clarividência, que eu via o amparador, quando o amparador proporcionava a abertura da minha clarividência, ou era espontâneo, aquilo abria espontaneamente. Tá? Então, que nem eu falei, existem clarividentes que só veem a aura, ou só veem os chakras, precisa ver que tipo existem, ou a pessoa a clarividência da pessoa é aquela clarividência de ver à distância, que a gente chama de visão remota, ou clarividência viajoura, que você está aqui e você está vendo uma cena que está se passando a 500 quilômetros daqui. Aquilo abre aquela clarividência sua e você enxerga uma cena, algo que está acontecendo a centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros de onde você se encontra. Então, ou uma espacial, que você está vendo algo que está acontecendo num outro planeta, que chama exovidência. Enfim, agora a mais rotineira é essa clarividência local, que você está aqui e você vê as consciências aqui, as consciências, né, os espíritos. Essa é a mais comum. Tá? Então, com o passar do tempo, né, que nem eu falo, né, a pessoa precisa ir aos poucos fazendo essas identificações, que tipo de clarividência que a pessoa tem. Agora, antes de mais nada, que nem eu falei, às vezes a pessoa, antes de mais nada, a pessoa é jovem e começa a desabrochar essas faculdades assim de clarividência. O ideal é a pessoa procurar, que nem eu falei assim, uma instituição apropriada para poder se desenvolver, poder também, com o passar do tempo, ajudar as outras pessoas através da sua clarividência. Tá? E esse é o ideal. Porque ajudando os outros, você também ajuda a si próprio, né? A ir também evoluindo e tudo mais. Tá? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bom dia.